Quando isso acontece, acontece um movimento de negociação secreta entre a OLP e os israelenses, que visavam um acordo de paz, onde os palestinos poderiam estabelecer um Estado palestino com uma série de regras. Que foi o do Gaza, Rabin? Isso, em Gaza e Cisjordânia, com troca de território e tudo mais. Tio avô aqui, tio dele. Tio avô. Tio avô, E aí, todo o imbróglio é que esse acordo nunca chegou ao fim. Por quê? Só que no meio disso, surge o Hamas. E o Hamas surge para evitar que esse acordo se consumasse. Entendi. Porque se o acordo consumasse, não importa o tamanho do Estado palestino, se é mais 10 quilômetros, menos 10 quilômetros. O Hamas é contra a existência conceitual de Israel naquela região. Não importa se vai ser... Se vai ter Palestina, se não vai, se não interessa nada. Eles querem que uma Palestina exista, mas tem que ser uma Palestina que seja em todo o território. Perfeito. Não em Gaza e Cisjordânia. Tá. E que obviamente vai ser uma Palestina na cabeça do pessoal do Hamas, tá? Que seja gerida por leis islâmicas, não é uma democracia. E as pessoas que vieram de fora têm que ir embora de lá. Tá. Todos os judeus refugiados. Quem estiver lá, zarpa. Só quem nasceu lá antes de 48, antes de 30, uma coisa assim, que eles tinham lá uma regra deles lá mirabolante que poderia ficar. Que é menos de 5% da população de Israel hoje. Mas, enfim, o ponto é, o Hamas ele é um movimento excludente. Então, não é um movimento de resistência ou de liberdade, é um movimento de exclusão. Se você é diferente de mim, você está excluído. E o Hamas tomou o poder em Gaza ou foi eleito? Não, o Hamas, assim, ele surge em Gaza, ele é um movimento. Então, você tem pessoas adeptas ao Hamas, você tem pessoas que são parte do Hamas, tem pessoas que ajudam o Hamas, tem pessoas que são armadas do Hamas, tem pessoas que não são armadas e são do Hamas. Tem Hamas na Cisjordânia e tem Hamas em Gaza. Só que em Gaza eles conseguem ganhar mais poder e mais... Eles conseguem ter mais... manobra militar, conseguem se armar melhor, e ao longo dos anos eles conseguem criar uma força militar, assim, surpreendente para um grupo terrorista, de túneis e de armas e tudo mais. Israel sai de Gaza em 2005, de forma unilateral. Eles tinham lá 10 mil colonos, vivendo numa série de assentamentos, perto da praia, no meio de Gaza, e tomam a decisão de ir embora de lá, porque tinha muito atentado, tinha muito problema de segurança. Aí deixa pra turma. Deixa pra turma aí, vambora. Aí eles tomam a decisão de sair em 2005. Uma decisão que o governo de Israel tomou de forma unilateral, sem um acordo com outro lado. E a autoridade palestina virou para Israel em portas fechadas e falaram: vocês vão quebrar as nossas pernas se vocês fizerem isso. Porque a gente não tem como controlar o que vai acontecer depois. Entendi. E aí quando Israel saiu... Em um ano e meio, começou a ter problemas, aí teve eleições, o Hamas ganha as eleições legislativas, não totalmente as eleições, mas ganha as eleições legislativas, se faz um acordo para ter um governo de união entre a autoridade palestina e o Hamas, mas assim, já está fadado ao fracasso esse processo, porque como é que você vai deixar, dentro de eleições que foram legítimas, que tinha lá um monte de fiscais internacionais, mas como é que você vai deixar um grupo participar assim? A autoridade palestina é o nome do governo palestino. Dentro da autoridade palestina tem eleições. As eleições são feitas pela Organização da Libertação da Palestina, que seria o pool de partidos. Tem, sei lá, 7, 8 partidos. O Hamas é outro partido. Mas cada partido agora tem armas? Me parece meio esquisito isso. As armas são do Estado. As armas não podem ser de um partido. Sim. Então, assim, o partido vai participar das eleições e o partido também tem armas. Na base da ignorância, né? Mas como o partido vai ter armas também? Mas se o partido acontecer alguma coisa que o partido não gosta, o partido vai usar as armas contra o outro partido? Não me parece que... E é muito interessante isso, né? Tem um artigo no jornal da época, em 2007, do Ali Kamel, que foi diretor-geral de jornalismo da Globo. E ele escreveu, ele falou o seguinte, o pleito democrático, ele não é apenas a concorrência para uma certa eleição. A democracia ela é composta também daqueles que têm que acreditar no processo e respeitar o processo depois das eleições. Como é que só o fato de terem deixado o Hamas participar já está errado? Porque o Hamas não é a favor da democracia e tem uma série de... Como é que um grupo tem lança-foguete?
ou um partido político agora tem lança-foguete, granada e metralhadora e por aí vai. Então ele ganha as eleições, é feito o acordo com a autoridade palestina, o acordo não dá certo, a autoridade palestina começa a prender gente do Hamas na Cisjordânia, o Hamas começa a prender gente do Fatah, do partido oposto, na faixa de Gaza. Isso dura 6 meses, em junho de 2007, o Hamas vai atacar o QG central da polícia palestina em Gaza, vai tomar o QG, e lembra muito o Talibã conquistando de novo a capital afegã, Cabul, depois que os Estados Unidos saiu. Porque eles entram lá, tiram foto em cima da mesa, todos encapuzados, com as armas para cima. Todas as regras dele, né? Aí o Hamas passa a ser o controle absoluto da faixa de Gaza. Tomam o poder. E matam uns 200 palestinos do grupo oposto. Muitos são expulsos de Gaza, fogem. Israel transfere eles para a Cisjordânia, porque está Israel no meio. E aí o Hamas passa a controlar a região. E a partir deste momento, o Hamas vai chamar muita atenção, ele tem muito protagonismo. Porque, primeiro, o conflito palestino-israelense é um tema central. A causa palestina, o conflito palestino-israelense é um tema central no mundo árabe. Tá. É um tema que une. É um tema que traz uma solidariedade coletiva do mundo árabe para com uma causa que seja comum a todos. Porque eles têm as divergências deles, que a gente já sabe. Teve várias guerras entre eles. Então. Você teve guerra Iraque, você teve guerra civil no Líbano, você tem guerra civil no Iraque, você teve guerra civil na Síria, você teve um monte de problemas. Mas o conflito palestino-israelense, ele tem um lugar de importância social e religiosa dentro do ethos do mundo árabe de 350 a 400 milhões de pessoas. E quando o Hamas toma o poder em Gaza, o Qatar, que gosta... O Qatar tem um governo... A minha adora o Qatar. Não fala esse nome que me dá uns traumas. Mas tudo bem. Ama. O Qatar tem um... Mas você quer compartilhar o que aconteceu? Não, tá tudo bem. Eu só tô ferido. Copa do Mundo. O Qatar tem um... O governo do Qatar, ele é um governo que tem uma linha religiosa de visão, eu poderia dizer até um pouco fundamentalista. E dentro dessa visão, eles gostam de movimentos sociais religiosos. Eles apreciam os movimentos, porque os movimentos eles mexem com a rua, né? Com as pessoas. O povo. E o Hamas é um movimento social religioso também, né? Então eles começam a se interessar. E como o Qatar é um país muito pequeno, com pouca relevância até então, e eles começam a ter uma estratégia, primeiro, política externa independente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes e do Bahrein. 2, conversar com todo mundo que pode conversar com o Qatar. 3, soft power. 4, influência através de movimentos sociais. Então eles começam a comprar time de futebol, eles começam a abrir cátedras de estudos árabes em universidades ocidentais, Harvard, Yale, Princeton, Europa e tudo mais. Eles têm muito dinheiro, muito gás. O país tem muito pouca gente que recebe os benefícios do país, o resto é tudo gente que trabalha... em condições terríveis, né? Não, eu tô falando, tudo é trabalhadores estrangeiros, mas que não são cidadãos. Cidadãos hoje são 300 mil, na época deveria ser 50 mil, Caramba. 100 mil. Não é nada. Pouquíssimo. Porra. Então, o recurso per capita que eles têm é muito grande. Então, eles começam a dar dinheiro pro Hamas, porque eles querem ter a influência dentro do mundo árabe. Para ter influência no mundo árabe, eles precisam de uma causa. E a causa palestina é a causa que chama mais atenção. E o Hamas tem protagonismo no conflito palestino-israelense. Logo, se eu tiver influência sobre o Hamas, eu tenho influência sobre a causa palestina, eu tenho influência sobre o mundo árabe. Perfeito. Isso vai em conjunto, em paralelo, com a Al Jazeera, que abre em 97, que é o canal estatal do Qatar. Que tem o canal em inglês e árabe. Em árabe extremamente religioso, homofóbico, com visões super anacrônicas do mundo e tudo mais. Em inglês,
um oba-oba progressista e tal, que conquista as esquerdas e os progressistas no mundo, claro, trazendo pautas super importantes para essas pessoas e, obviamente, colocando pautas que são importantes para eles.